Na vida do pastor Terry, Senhor, Pai querido, eu sei que a palavra já é abençoada e o teu servo também já é abençoado. Ela por si própria já revela as intenções do nosso coração. Portanto, usa o teu servo e fale conosco, Senhor, nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez, fala uma igreja para esse Senhor. Amém. A gente vai rapidinho aqui, ó. A gente vai abrir bem abre no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo de número 5. Falando aí de José. Glória a Deus. Não para te falar que o resto do dia de José é muita história para contar, mas a gente vai tentar ser bem breve aqui. E que Deus venha revelar aos nossos corações aquilo que nós precisamos ouvir. Gênesis 37, 5, me encontrou de também? Quem encontrou falou todo lado. Todo mundo encontrou aí, né? A palavra fala assim: sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Versículo 9. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Só até aqui, queridos. A gente pode se sentar, fica à vontade. Estava falando com o apóstolo Martins ali que eu vi o Paulo Sérgio, pastor Paulo Sérgio ali, e já vou entrar aqui rapidinho na palavra, mas não poderia deixar de agradecer. Tem lugares que a gente pede para Deus falar conosco e no meio da palavra eu tenho certeza que cada um aqui tem uma fração dessa palavra no mínimo. Alguma coisinha vai falar o coração de alguns aqui. E senão seria inútil a nossa vida até aqui. E tem dias que a palavra inteira é para a gente. A gente chega num lugar que a gente precisa de Deus, a gente clama ao Senhor, e de repente Deus usa alguém e fala tudo que a gente precisa ouvir. Não o que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. E um dia eu estava assim, eu lembro aí, com certeza não vai lembrar, se não me engano, a Droalda, que ele passou, andava com o Senhor. Ele louva dando aquele dia. JP, confundi. Estava ele e J. Ferreira, que foi lá na igreja, a gente estava lá no Suíno ali. E eu não sei a dificuldade que a gente estava vivendo ali, eu estava vivendo, mas precisava muito de uma palavra. E aí, esse homem apareceu lá e passou o convidou, e ele trouxe a ministração. E aquela palavra, ela falou inteira ao meu coração. Então, na hora que ele apareceu ali, eu falei, eu tenho que ir lá agradecer e testemunhar, porque às vezes a gente passa na vida das pessoas e elas partem de nossas vidas, a gente não tem tempo de agradecer. Então, a gente agradece, irmão, ter sido usado por Deus naquela noite abençoada. Foi muito útil na minha vida e eu ouvi muita coisa que eu precisava ouvir. Queridos, estamos diante de um texto aqui, de uma visão que José está tendo em sonho. Deus, ele chega para José ali com aproximadamente 17 anos de idade e ele entrega um sonho a José diante dos seus irmãos. E esse sonho nada mais é do que a visão de Deus sobre a vida de José. Esse sonho nada mais é do que o chamado de Deus na vida de José. Deus estava chegando para um jovem ali de 17 anos falando assim, ó, eu tenho um chamado para a tua vida. E ele aparece ali em sonho e dá um sonho para José e fala nesse sonho, olha, eu vi, ele chega para os irmãos falando do sonho dele, estava eu junto com vocês no campo, e a gente estava fazendo ali alguns folhos, talvez alguns fardos de alguma colheita que eles estavam fazendo ali, e o meu molho, o meu fardo, ele se levantava e ele ficava de pé. E vocês, os fardos de vocês, cercavam o meu molho ali e se inclinavam. Logo causou aborrecimento nos seus irmãos. E era a visão de Deus na vida de José, o chamado dele, como Deus chamou ele. Para ele entender que era Deus mesmo,
Deus foi e chamou novamente. E chamou novamente e falou: olha, em sonho também, José viu o sol simbolizando seu pai, a lua simbolizando sua mãe, 11 estrelas se curvando diante dele. E ele ficou com aquilo ali. E está falando: quem é José aqui? José é o filho caçula de Jacó. Filho caçula, ele é mimado, ele é chatinho. Quem tem filho caçula sabe, ele já foi filho caçula sabe também. Pai e a mãe se preocupam com os primeiros, tudo rígido, faz tudo direitinho, vai ter que correr, tem que trabalhar. Agora o último, está todo mundo cansado. Deixa eu fazer o que quer. Deixa lá. E José era esse filho caçula ali. Só que era o filho que o pai mais gostava. Ele era penteiro, ele era mimado, ele era chatinho para os irmãos. E com tudo isso o pai adorava ele. Foi lá e pegou uma túnica bonitona, colorida e falou assim: ó, toma meu filho lindo. E os irmãos se enfureciam com ele. E ele tem um sonho. E para quem ele vai contar esse sonho? Para os irmãos, causando mais inveja dele. Queridos, eu quero te dizer que cada um aqui tem um projeto, cada um aqui tem um sonho, cada um aqui tem um objetivo. E muitas vezes, quando nós vamos falar dos nossos sonhos, nossos objetivos, nós causamos inveja nos próximos. E muitas vezes essa inveja, essa tristeza que a gente causa no coração está dentro da família. Pessoas que olham para o nosso chamado, nosso ministério, não entendem nada do que está acontecendo e acham que aquilo ali é algo de muito prepotente. É uma prepotência muito grande. Como assim? Todos nós vamos nos prostrar diante dele. De quem é você? Você é um mimado, um penteiro lá, a criancinha chata? Como assim meu pai e minha mãe, com toda a história de vida, tem que se prostrar diante de você? José, 17 anos, ele não entendia nada. Ele só tinha um sonho. Ele só tinha um objetivo de vida. Só que na cabeça dele, o que continha nesse sonho? Minha família vai se prostrar diante de mim. O que é isso? Minha família vai me reverenciar. O que é isso? Ele continuou seguindo a sua trajetória. Na ótica de José, eu tenho um sonho que Deus me incumbiu uma responsabilidade. Na ótica de Deus, eu tenho um projeto na vida desse homem que eu comecei há mais de 300 anos atrás e irá se cumprir mais de 200 anos lá na frente. Na ótica de José, ele estava ali, a família se prostrar diante de mim. Na ótica de Deus, capítulo 15 de Gênesis, versículo 13, você vai ver que tem uma promessa feita a Abraão, que através da semente dele uma grande nação seria construída. José, ele era o elo daquela transformação. Ele era a engrenagem daquele projeto de Deus na vida de Abraão lá atrás. Só que na cabeça dele, minha família se prostrar diante de mim. Mas o projeto de Deus é, através desse homem, eu vou honrar o meu povo, vou levantar um outro lá na frente, vai ter um êxito e será cumprida a minha palavra na vida de Abraão. Queridos, eu ouvi pessoas falando aqui, essa tarde, que Deus coloca projetos em nossas vidas que a gente não conhece. Um dia eu estava aqui em Escopão, eu cheguei aqui com 20 e poucos anos a primeira vez, estava acompanhando o pastor, estava fazendo a filmagem, e ele falou: vamos em encontro de pastores. Aí eu falei: meu Deus do céu, um encontro de pastor, ele vai dar um monte de pastor. Aí eu olho aqui, cada pastor que tem aqui, amados, se a gente contar quantas vidas já se passaram na mão dessas pessoas que aqui estão, talvez a gente passe aqui a noite inteira para contar e não chega no número final. Por quê? Porque muitas sementes já foram plantadas através da obra que está neste lugar. O irmão aqui, eu acho que o irmão Juarez, acho que ele falou: olha, a pessoa que está ali do lado, você não sabe se ele falou isso, mas você não sabe o tamanho da obra que está na vida dele. Para José, era apenas a família se prostrando. Para Deus, era um plano inteiro de salvação. Só que, queridos, às vezes a gente acha que quando a gente tem um projeto, Deus vai chegar para a gente e falar bem assim: ó, José, você vai ser governador do Egito.
as ovelhas. Talvez Deus chegue para alguém aqui e fale assim: você vai ser presidente. Aí fala: opa, recebe em nome de Jesus. Agora fala bem assim: ó José, para você ser governador, você vai ter que ser esquecido pela sua família. Sua família vai entender que você morreu, você está pagado para eles. Olha, José, para você ser governador, você vai sofrer tentativa de homicídio dos seus irmãos. Os irmãos que carne e sangue do teu sangue aí vão num acumulado preparado para uma morte. Olha, José, esse acolhimento que você tem, esse amor que você tem na sua casa, ele não vai existir mais. Mas quando vai ser isso, Deus? Agora, com 17 anos de idade. Todo o conforto que você tem, você vai perder. Agora, você vai sair do seu lado, no conforto da tua casa, vai para uma terra estranha, vai ser escravizado, vai ser acusado de maneira injusta de estupro, será preso, vai passar por um monte de perrengue na tua vida para depois você ser governador. Será que José ia aceitar? Mas a gente quer ser governador. Governador, amém. Agora José vai ter que passar por tudo isso. Eu no lugar de José falo: Deus, deixa quieto. Deixa eu quietinho aqui no meu lugar. Deixa eu quietinho aqui com minha responsável. Eu cuido da ovelha do meu pai mesmo. Eu sou governador aqui do meu quintal. Tá tudo certo, tá tudo bom. Deus, quando Ele te chamou, Ele não falou para você o que você vai enfrentar na caminhada. Ele só está falando: você vai chegar num lugar alto, um lugar grande, um lugar que as pessoas não conseguem entender. Deus tem um projeto de vida para pessoas neste lugar. Esse projeto de vida compreende, amado, o sonho, o objetivo que Deus mandou no coração. Mas eu não sei o que é. Eu não entendo como que será. Cada pessoa que está tem um projeto diferente, tem uma responsabilidade diferente, diferentes dons foram cedidos, dons foram únicos, exclusivos para cada um de nós. Deus está falando assim: eu estou pegando você, te caracterizando, trazendo tudo que há de bom em você, potencializando os teus talentos e vou colocar no lugar da vida onde eu quero te usar. Mas no começo dessa caminhada a gente pode estar aqui. A minha família vai se prostrar diante de mim, não tem entendendo nada. O pastor falou que eu tenho um dom do louvor, o irmão chegou aqui, gravatinha, todo formal, começou a louvar um monte de hino ali, tudo novinho, atualizado. Tem gente que fala assim: imagina aqui, eu sei ovelhas. Não. Aí ele chega aqui e começa a cantar vários hinos com uma voz suave, maravilhosa. É o projeto de Deus na vida dele. E tem projetos diversos neste lugar. Só que Deus, Ele não conta pra gente como será a nossa caminhada. Então nós precisamos viver o projeto de Deus. Aonde eu vivo o projeto de Deus? No meio da caminhada. Eu vou lá, eu acredito. Mas vai prostrar a minha família diante de mim. O que isso vai levar? Eu não sei. Mas eu vou ser fiel ao Senhor. Deus, Ele tinha em José uma liderança. José, ele tinha a liderança como a sua principal característica. Aonde José ia, ele era líder. Aonde ele ia, ele tinha destaque. E destaque, amados, quando a gente está no meio da multidão, a gente não é percebido. Agora, se destaca positivo ou negativamente para você ver. Todo mundo vai te olhar, todo mundo vai apontar de alguma maneira. Às vezes, quando você tem uma notoriedade positiva, você vai ser amado e você vai ser odiado. É só se destacar. Então José, ele foi treinado para ser líder. Só que, queridos, líder de quê no caso? Líder de quê? Trabalhando como mordomo ali, como copeiro, trabalhando ali como líder de lá, de casa. O livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 32, Salomão fala bem assim: melhor é o longânimo do que o valente,
e o que governa o seu espírito do que toma uma cidade inteira. José, ele era líder dele mesmo. José, ele era líder das suas emoções. José, ele controlava em meio à adversidade. José, queridos, ele foi líder quando ele foi traído pelos seus irmãos, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, quando ele foi preso injustamente, ele já era líder. Aí ele foi chamado agora para governar. Ele já era líder. Tem muitas pessoas que acham que a gente precisa arrumar um império gigantesco para a gente começar a liderar. Deus está falando bem assim, ó, liderar a si mesmo é liderar o agora, o hoje, as circunstâncias atuais. Liderar a si mesmo é você liderar sobre as oportunidades que Deus te deu. Deus está falando, eu te honro no pouco que você tem. Seja fiel no pouco que no muito te colocarei. O que é ser fiel no pouco, amado? Ser fiel no pouco é liderar a si mesmo e valorizar tudo aquilo que você tem, porque Deus vai te colocar em lugares altos. Primeiro eu preciso aprender a liderar a mim mesmo. Ser fiel no pouco, porque Deus vai me moldando. Quando ele virou governador, ele já sabia ser governador, porque ele passou por um processo de aprendizagem. E toda a prova que José passou era nada mais do que a poda. Ele estava sendo ali, ó, moldado. E o grande problema de muito crente é que crente não gosta de ser moldado. Quem é que gosta, mano? Quem é que gosta de... Passou anos criando, levantando um galho ali, aquelas folhas, mas Deus olha para a pessoa que isso não serve de nada, eu preciso cortar. E a gente olha, a gente se pega naquela folha, se pega naquele galho, e a gente olha, meu Deus, eu não quero, eu gosto daquilo ali. Deus fala assim, mas isso não serve para o meu processo, isso não serve para o meu projeto. Você está achando que é para a sua família, e eu estou fazendo um projeto de quase 500 anos, você não entende. O projeto que eu tenho para você é muito maior do que a sua própria vida. A passagem de José demorou ali, talvez do tamanho do projeto que Deus tinha na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó e do povo hebreu. Era só uma partícula daquilo ali. Então, queridos, para a gente crescer, nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser lapidados. E eu não estou falando para, bate que eu gosto, aperta mesmo que é bom. Não! Na hora que estiver passando pela prova, é para chorar mesmo. Na hora que estiver no deserto, a areia é quente mesmo. Tem víboras, tem escorpiões, tem tudo. Só que eu falo bem assim, ó. Eu estou no deserto agora, mas a minha bênção está depois dele. Eu vou marchar, eu vou chegar do outro lado e eu vou alcançar a vitória. Eu vou enfrentar o meu deserto. Eu vou enfrentar a minha liderança. Você vai liderar aqui agora. Há um monte de provações, um monte de lutas, um monte de dores. Mas eu tenho certeza que o projeto não é meu. O projeto ele é de Deus. Então nós precisamos ser moldados. Nós precisamos ser lapidados. Neste lugar, amados, tem um monte de José. Alguns no início, alguns no meio, outros no final de caminhada. Eu não sei qual é a fase do teu processo. Eu não sei qual é a fase de nenhum projeto que Deus colocou no coração de cada um aqui. Mas o que eu posso garantir, queridos, é que se nós confiarmos no Senhor e vivermos o processo dele, creia que a provisão é certa. O irmão falou 3 coisas ali rapidinho. A primeira eu não lembro. Ele repetiu 3 vezes. Fala de novo, não lembra? Complica, explica e simplifica. Complica, explica e simplifica. A gente está ali começando o empreendedorismo e a gente olha bem assim, ó. Você olha uma empresa bem grande, aí você já olha para ela assim e fala, nossa, eu queria ter uma empresa daquela. Aí Deus te coloca lá dentro. Quando você entra,
que você vê como é que funciona, o tamanho daquilo, as responsabilidades, tanta coisa que você tem que resolver, você só tem vontade de chorar. Fala assim, me tira daqui. Eu passei mais de um ano pedindo cargo para o Senhor, quase 2 anos. Quando eu consegui aquele cargo, era o cargo de liderança, o cargo de supervisão. No segundo dia, eu estava na mesa chorando, pedindo para Deus me tirar dali. Só que depois que ele complica, ele explica e depois ele simplifica. Quando Deus simplifica, a gente olha para aquilo tudo e fala, ah, era assim. Depois que a gente aprende o processo, é maravilhoso. Mas se a gente fosse ouvir de Deus, o que a gente precisava fazer dentro do processo, a gente não ia querer. Então, Deus está chamando pessoas aqui, amados, para ser moldados, lapidados, direcionados. E Deus está falando com pessoas aqui, a tua liderança é onde você está agora. José, ele não cedeu à tentação, ele não cedeu ao pecado. Estou finalizando. Ele não cedeu ao pecado, ele não cedeu às tentações. E ceder às tentações e sair do nosso projeto é fazer com que a gente tenha um distanciamento do projeto de Deus em nossas vidas. Entenda que quando Deus ele falou que ia criar os peixes, ele falou com o mar. Quando ele foi criar as árvores, ele falou com a terra. E quando ele foi criar nós, ele falou com ele mesmo. Isso quer dizer, querido, que o peixe sem o mar ele morre, a árvore sem a terra ela morre, e a gente sem Deus também morremos. Porque nós e Deus é uma coisa só. A gente está unificado no Senhor. É Ele que produz vida em nossa vida. Por mais difícil que seja o teu processo, por mais complicado que seja o teu chamado, tenha certeza que com Deus você tem vida para alcançar a vitória. Sem Deus absolutamente nada vai acontecer. Nós estamos aqui no terceiro encontro e fazendo parte de um apoio para a vereadora Sandra. E muitas pessoas têm preconceito quando envolve igreja e política. José, ele foi nomeado a governador do Egito porque ele sabia fazer gestão. Ele contou o sonho de Faraó. E aquele sonho continha 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita escassez. Era 7, era 4 não, tá? Nesses 7 anos de muita fartura e de muita escassez, amados, um dos grandes problemas das pessoas que se lambuzam na bênção e não sabem lidar com ela é porque não sabem administrar. Quando está indo tudo bem, que a gente está indo de vento e popa, a gente não pensa em economizar, a gente só pensa em usufruir, em gastar tudo aquilo. E a gente esquece das vacas magras. José, ele é um modelo de gestão, onde ele planejou que, quando estava todo mundo em ascensão, ele estava construindo celeiros. Ele estava trabalhando muito mais que quando as pessoas estavam usufruindo da bonança. Quando veio o tempo da escassez, foi o tempo que o Egito mais cresceu. Para crente, amado, pode ser tempo de abundância lá fora, socialmente falando, ou tempo de escassez. Para crente é bênção sempre, não importa como são os fatores políticos. Mas nós precisamos dele para a gente viver melhor. Então, quando as pessoas estavam esbanjando, ele estava economizando. Quando as pessoas não tinham, ele tinha provisão. Se eu tivesse aqui, essa Bíblia fosse uma barra de ouro, nos dias de hoje, alguém trocaria ela por uma cesta básica? Ninguém. Agora, se você tivesse seu filho chorando de fome, e só tem aquela cesta básica para comer, e você tem uma barra de ouro dessa, o que você faz? O mundo estava na escassez.
o Egito tinha a providência. As pessoas davam tudo por um pouquinho de alimento. Aquilo ali era gestão. Eles conseguiram prover no Egito e eles conseguiram prover na circunvizinhança. A política está extremamente ligada à religião. Isaías foi conselheiro de reis. Jeremias também. Davi foi rei. Daniel, conselheiro de reis. José foi governador. Nós precisamos entender o que é Deus e o que é o homem e o que é projeto. Que nós tenhamos, amados, entender que isso aqui não é uma mistura, isso aqui é uma compreensão. E através da igreja há um trabalho social muito forte perante a sociedade. E os políticos também estão aqui para contribuir com esse trabalho social. Que nós tenhamos ter plena e total consciência de que uma boa gestão vai facilitar e ajudar a vida de muitos, tirar muitas pessoas da miséria. Quero agradecer a minha oportunidade e um dia eu vim aqui para este lugar e falei, meu Deus, 20 anos atrás mais ou menos, e aquele monte de pastor. Aí eu vi o pastor Ernesto pregando. Aí eu falei, meu Deus do céu, eu não tenho coragem de pregar para esse monte de gente aí. Porque pastor ficava sendo para mim, era aquelas pessoas que estavam sempre criticando para ver se você vai fazer errado. E aí, e o pastor Ernesto é referência em um monte de lugares aí. Falava, mas a minha referência, imagina eu errando ali. Alguns anos atrás, eu falei, um dia eu consigo pregar lá, como é que vai ser? O Espírito Santo tocou no meu coração e falou assim, você vai lá e fala aquilo que eu direcionar. Eu vim aqui e falei aquilo que Deus colocou no meu coração. A salvação não desce para missão.